as missões lá no sertão. Porque às vezes a gente pensa, né? A gente viu aqui o pessoal sendo enviado aqui, né, para a Europa, para tantos lugares. Realmente esses lugares precisam. Mas a nossa nação, ela precisa se converter. Amém. Se a nossa nação se converter, as coisas vão mudar aqui nesse país. Entendeu? É só isso. E a gente precisa lembrar que o Evangelho é toda criatura. Então eu quero convidar agora então, o Diego. Nós vamos orar por ele. Você fique bem atento, tá bom? Procura não andar, prestar atenção em tudo aquilo que ele falar aqui. Né? Falei para o Diego que para nós é uma honra e um refrigério que está aqui. Né? Porque o nosso filho está lá. Mas o Diego também é um filho nosso. Não é verdade? Está na caminhada. Então estamos aqui. É como se o Estevam estivesse aqui, né? Como se a Nayana estivesse aqui. Bem, e na próxima vez nós vamos conhecer, né? Sua esposa também, tá bom? Senhor Jesus, usa a vida do pastor Diego. Usa a vida. Nós queremos ouvir a tua voz. Então, Senhor Deus, como crianças, Senhor Deus, querendo, Senhor Deus, o alimento. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor venha suprir, Senhor Deus, a nossa necessidade espiritual. Usa ele. Que o Espírito Santo possa envolvê-lo de forma tremenda, Pai. E que ele possa pregar a tua palavra com liberdade. Uma casa livre, Pai. Que aqui é a tua casa, é a casa de Deus também. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Diante de tudo que a gente já recebeu, agora fica um pouco delicado, né? Falar, mas a palavra é importante. Eu tenho me dedicado a esse ministério para que a palavra chegue no coração. E se eu posso falar que eu conheci um pequeno Cristo, foi quando o Estevão esteve lá na nossa cidade. E eu não estou aqui para exaltar o nome dele, mas daqui vocês enviaram um verdadeiro pastor para cá. Aleluia! Porque em dias que a gente estava lá passando por momentos de abatimento, sentir o apoio e o carinho do Estevão, do pastor Marcos, que vocês também conhecem. Eles foram um refrigério para a gente naqueles dias também, porque a gente, quem está no campo já há algum tempo, você vai entrando em experiências que vai te fortalecendo, vai te encorajando, mas também em alguns momentos vai te desencorajando. E a gente estava num momento de transição, alguns missionários indo embora, a gente tem uma plantação de igreja já de 9 anos lá, e nós temos um projeto social que a gente atende em média 150 pessoas, fazendo o trabalho de geração de renda, fazendo o trabalho de fortalecimento a mulheres e crianças que passam por vulnerabilidade social. Estava conversando, cadê a irmã que mora lá do lado da minha casa? A avó dela, a irmã a avó dela mora lá do lado de casa, do Inocêncio. Eu conheço lá, nós perfuramos um poço na divisa com eles lá. E sabe, meus amados irmãos, a igreja do sertão, ela está nascendo, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. E eu creio, né, que o Senhor ele tenha urgência. Ele tem urgência pelo povo sertanejo, porque uma vez que o povo sertanejo coloca a palavra e confessa a Jesus no coração, não é fácil tirar essa verdade ali de dentro, não. E não vai sair, não sai, porque o povo sertanejo eles têm uma opinião. Não vou ser crente, não, mas quando chegar a minha hora, eu vou falar
tal assim, aí não abre mais mão daquilo. E sabe, meus amados irmãos, eu gostaria de partilhar uma palavra que o Senhor falou ao meu coração no Dia das Mães, porque o Senhor trouxe ao meu coração que a igreja ela tem que gerar, e nada melhor, né, de falar em um culto de missões, em um culto como esse, que o Senhor já tem falado, ministrado aos nossos corações de tantas formas. Eu quero trazer esse encorajamento para você que é igreja, para você que participa lá da sua célula, para você que é líder, para que você seja tomado pelo louvor que só o Senhor pode colocar na boca daqueles que são estéreis. Você sabia que Deus coloca um louvor na boca de Isabel, uma mulher estéril e velha? E é isso que eu quero falar ao seu coração nessa manhã, e gerar isso no seu coração para que você saia daqui com esse desejo de gerar na vida daquelas pessoas que estão à sua volta, de gerar na vida dos seus pastores que estão no campo lá plantando igreja, de gerar na vida do teu campo missionário, que muitas vezes é dentro da sua casa, o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua avó. Então eu quero que você já deixe a sua Bíblia aí aberta em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler rapidamente do verso 5 a 25 para você entender um pouco do contexto que a gente vai ver nessa manhã. E eu trouxe essa palavra no Dia das Mães, gerando esse despertamento do coração também lá da nossa igreja, um dia que era de celebração também, dizendo para o nosso povo lá no sertão do Piauí que a igreja ela precisa ter esse caráter de gerar. Ela precisa ter esse entendimento que assim como uma mãe gera vida, uma mãe que ama o filho que gera, a igreja tem que ter esse posicionamento de gerar e amar. Aonde ele estiver, aonde ela passar, aonde ela plantar a glória de Deus por onde ela passar. E aí, meus amados irmãos, leiam comigo o livro de Lucas, e depois eu me apresento e apresento um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo lá no sertão, tá bom? Quando o Estevão esteve lá, ele foi lá, o pastor Marcos levou ele lá para ver um pouquinho da nossa experiência com o projeto social. E é legal, né, que como Deus faz as coisas, porque a gente, quando está dentro da missão, a gente não vê as coisas parece crescendo, parece que está no mesmo lugar. E aí a gente vê, né, quando o pastor Marcos e o pastor Estevão esteve lá, eles falam: mas como vocês conseguiram fazer tudo isso em tão pouco tempo? Eu não estou vendo, pastor, tudo isso que vocês estão falando que a gente está fazendo. Aí ele fala: o projeto de vocês é organizado, né? Eu falei: a gente tenta, né, pastor? Aí ele falou, o pastor Marcos falou, eu trouxe o Estevão aqui para ele ver algo que, quando Deus ele quer e quando ele abre as portas, como que ele vai gerando as possibilidades e vai dando certo. E quando eles foram lá, a gente não tinha ainda a estrutura que a gente está construindo, e esse ano nós estamos transformando, né? A nossa instituição era só um braço de missão da igreja. Hoje, né, nós estamos profissionalizando o nosso instituto e ele está se tornando uma ONG. Agora nós já temos documentação, já tem tudo, já estamos prestando conta, né, que isso precisa ser feito. E o Senhor, Ele nos encoraja. Ele nos encoraja a partir da igreja que fica, Ele nos encoraja a partir das ofertas que vão, Ele nos encoraja quando a gente vê a igreja orando e clamando ao Senhor pelo trabalho que está sendo feito lá. Então
Então orem pelos missionários, orem pelos pastores de vocês. Antes de eu sair daqui, não para botar medo, porque eu acho que a realidade já é real em todo lugar. Mas antes de sair vindo para cá, minha esposa teve um momento que ela compartilhou isso comigo, e as duas missionárias que estão com a gente também. A gente estava vivendo um momento ali que a gente entendeu que era uma batalha espiritual. Da minha esposa ver alguém dentro do quarto, como se estivesse vestindo uma roupa, e ela achou que fosse eu que ia levar, que eu levo a minha filha que tem TDAH para estudar, e ela estuda numa escola a 65 km. A gente acorda 5 horas da manhã, leva o trevo. Luísa vai para a escolinha porque ela não aprende facilmente, né? Ela não lê, ela não sabe as coisas, está aprendendo. E aí a gente leva ela vai, estuda de tudo, e lá por volta do horário do almoço, ela volta. Aí toda quarta-feira minha esposa pega ela, leva ela para São João, onde ela estuda, faz 3 terapias com ela para ela poder aprender e desenvolver. E esses são desafios que a gente tem vivido lá. Eu não falo isso para te emocionar, mas eu falo isso porque a gente entende que quando a gente está no fronte de guerra, lá de batalha, o inimigo ele se levanta poderosamente para não deixar a gente avançar, para desanimar, para tirar as nossas forças. E aí minha esposa, antes de eu vir para cá, ela teve essa experiência de ver alguém dentro do quarto. Ela olhou para mim achando que era eu. Aí ela olhou, estava dormindo ainda. Ela falou: meu Deus, está repreendido isso. Ela entendeu que tinha alguém que estava sondando a gente dentro do quarto, e ela sentiu que era uma opressão. Na mesma noite, as duas missionárias, que daqui a pouco eu vou falar sobre elas, a mesma realidade. Uma não conseguiu dormir, foi dormir lá para as tantas das 3 horas da manhã, combatendo em oração, e a outra missionária teve a mesma sensação que a Mirella: tem alguém aqui dentro do quarto. E eu não falo isso para te amedrontar, mas muito pelo contrário, porque a gente precisa da oração da igreja para a gente poder resistir em dias quando a gente está no meio da batalha. Porém, meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra, ao mesmo tempo de encorajamento, que o Senhor faz o impossível acontecer. Eu também encorajo você a não ser calado. E você vai ver na palavra que eu vou falar nesta manhã que o próprio Deus às vezes cala por descrença. Vamos ler o contexto dessa manhã, e eu quero partilhar essa palavra ao seu coração. Fala assim, capítulo 1 de Lucas, versos 5 a 25. E havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todo o mandamento e preceito do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. E aconteceu que, exercendo as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão morava do lado de fora. Na hora em que ofereciam incenso, então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E ao ver Zacarias, ficou perturbado, teve medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu o chamarás de João. Para quem está acostumado, é o Batista, o João Batista.
e terás a alegria e a satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e ele converterá ao Senhor, o teu Deus, muitos israelitas, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho, minha mulher também já de idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, sempre estou diante de Deus, fui enviado para te falar e te dar as boas novas, e ficarás mudo e não falarás, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não crestes nas minhas palavras, no que devido tempo se cumprirão. E o povo estava esperando Zacarias, e espantava-se por ele demorar muito no santuário. Mas ao sair Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que ele teve uma visão no santuário. Ele falava através de gestos e continuava mudo. Terminando o período do seu ministério, voltou para casa, e depois desses dias Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Amém? Pai, muito obrigado pela tua presença. Fala com a tua igreja nesta manhã. Prospera, Senhor, a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa manhã eu quero partilhar talvez um pouquinho diferente do que a gente sempre ouve falar sobre pregações sobre Zacarias, Isabel, que Zacarias, vai até Maria. A gente entende um pouco desse contexto, mas hoje eu quero tratar com você sobre um tema que normalmente a gente deixa passar, ou que a gente não repara diante de uma realidade como essa. Quando a gente se depara em clamar ao Senhor, em ver do Senhor, ver a manifestação do Senhor, e muitas vezes a gente deixa passar esse momento de glória que o Senhor se revela. Domingo após domingo, acredito que o pastor está aqui falando para vocês, os líderes de células de vocês, falando com vocês, ministrando o coração de vocês, e quando é para manifestar a glória, eu tenho a minha boca fechada. E aqui o tema que eu quero tratar com você nessa manhã são 2 reações de uma igreja diante do Deus verdadeiro. Por que eu falo 2 reações, meus amados irmãos? Porque a gente vê uma igreja, na verdade nós vemos um casal que simboliza a igreja naquele ambiente que estava daquele período. Só que nós vamos ver, meus amados irmãos, prestem atenção numa coisa. Começa esse contexto dizendo que estava no período de Herodes, e esse Herodes aqui é o grande. E esse Herodes o Grande, ele é aquele que também começa a perseguir a igreja, porque a igreja, alguns judeus querem se levantar como um reino para se libertar, porque eles estavam debaixo da escravidão do povo romano. E sabe, meus amados irmãos, eu vejo uma realidade parecida com o que nós estamos vivendo agora no nosso contexto. Estão tentando calar a boca da igreja. Quem aqui está na faculdade ou faz algum curso? Nas faculdades já está tudo dominado, né?
falar de Jesus porque isso é preconceito. Você não pode falar contra tal coisa porque isso é preconceito. Eu tenho falado, meus amados irmãos, que eu nunca vi alguém mais inclusivo, e eu não estou falando aqui que Deus permite ou que Jesus permite o pecado, mas eu nunca vi ninguém mais inclusivo do que o próprio Jesus. Ele aceitou todos que vieram até Ele e que creu nele, na mensagem dele, porque a mensagem dele fala o quê? Que se você confessar os seus pecados, você vai ser liberto, perdoado e você vai para o céu. Não existe mensagem mais inclusiva do que essa. Só que ele fala o quê? Acredita, creia. Só que tem gente que não quer crer, mas quer da bondade, quer dos benefícios que ele derrama. E aí, meus amados irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque a realidade é meio parecida com o que o povo judeu, que simbolizava a igreja naquela época, estava vivendo. E nós estamos vendo isso acontecer com a igreja dos nossos dias. É ou não é? Para pensar. A gente tem sofrido perseguições morais. E eu não estou aqui para a gente chegar assim e falar, não, agora nós vamos fazer uma anarquia. O Espírito Santo do Evangelho não precisa de anarquistas. Ele precisa de pessoas arrependidas que confessaram os seus pecados e crerem em Jesus. Porque o amor de Jesus abraçou, porque o amor de Jesus curou, porque o amor de Jesus trouxe de volta para casa o caminho que foi perdido. Porque todo aquele que peca está errando o caminho. E sabe, meus amados irmãos, eu quero trazer essas duas reações numa visão que normalmente a gente deixa despercebida e passa. Por que eu quero falar isso? Porque como igreja do Senhor, nós vemos aqui uma família que tinha o rito. Eles eram, um era sacerdote, a Isabel, no mínimo, tinha recebido dos familiares dela, porque ela não era nada menos do que da linhagem de Arão. Quem que era Arão? O levita, irmão de Moisés. Então essa mulher, ela não estava ali à toa, e ela sabia o que era adoração a Deus. Só que diante, meus amados irmãos, de uma realidade que nós vemos aqui, o que acontece que muitas vezes a gente não percebe? Uma grande promessa, e essa grande promessa é o favor do Senhor, a graça do Senhor sobre aquela igreja, aquela família. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos esquecido disso nos nossos corações. Muitas vezes, diante das nossas realidades, das nossas lutas, a gente se esquece da alegria da salvação. A gente às vezes acha, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo isso? Ou porque Deus não está fazendo aquilo? Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que uma família que estava em oração foi respondida à oração que ele estava clamando. Foi ou não foi? A sua oração foi ouvida. E, meus amados irmãos, orar, acontece uma coisa. O que? Acontece que você vai ser respondido. Então, meus amados irmãos, orem, clamem para que a igreja avance, para que a igreja chegue em lugares como o Poço do Cachorro, lá no sertão do Piauí, 35 quilômetros da sede da nossa cidade, onde é uma comunidade quilombola, que ainda já tem uma congregação cristã lá do Brasil, só que não tem outras denominações ali. Só que não tem só ali, só em Gervás são 54 interiores. Nós chegamos só em 2 ainda. E eu não preciso falar muito, porque eu tenho certeza que o Estevão já também veio aqui para falar o quê? Temos tantos interiores que não tem a igreja plantada. E aí, meus amados irmãos, por que eu falo isso? Porque nós estamos diante de uma promessa que Deus faz àquela igreja naquele momento. Que promessa foi essa? Um filho. Olha que grande promessa. E aí, meus amados irmãos, não só um filho,
Porque o que acontece? Quem aqui já tem filho sabe que um filho, ele gera aquela alegria, aquele renovo no meio da família, porque a gente vê ali uma família que não estava completamente feliz porque faltava algo, e Deus vem trazendo essa promessa. Então nós vemos, meus amados irmãos, que diante de Zacarias e de Isabel, a gente vê que uma família precisava o quê? Estar completa, e Deus derrama o favor dele. Segundo, meus amados irmãos, Deus dá o nome dessa promessa, que é o que? João. Se você for lá no original, João aqui significa Deus é doador gracioso. Olha a promessa que Deus faz para essa igreja, para essa família. Deus é um doador gracioso. Qual que é a promessa, meus amados irmãos, que você está aguardando, que não chegou ainda e que às vezes parece que a dúvida bate aí e está com vontade de abrir mão? Não pare, não pare. Porque Deus, Ele é um Deus doador gracioso. Então, meus amados irmãos, a terceira melhor parte da promessa fala o quê? Ele trará satisfação e alegria a muitos, se alegrarão por ele. Meus amados irmãos, eu não estou fazendo aqui nenhuma idolatria a João, não, porque João só foi um instrumento para abrir um caminho de quem estava vindo antes e depois dele, que a glória de todo aquele que estava vindo depois dessa promessa aqui. E aí, meus amados irmãos, fala que ele seria um menino grande diante do Senhor. Todo pai, toda mãe deseja, espera isso que os nossos filhos sejam. Quando a Mirelle estava grávida, eu orava na barriga dela assim: Senhor, faça que essa menina, a Luísa, que ela seja alguém que vai mudar o mundo em algum lugar, que ela seja assim, alguém que transforme a realidade das pessoas. Eu orava e eu oro por isso na vida da Luísa. E a Luísa veio com TDAH e dislexia. Pai, como que alguém que tem uma debilidade, uma dificuldade cognitiva é capaz de fazer isso? Deus é o Deus do impossível, eu creio. E Ele é capaz de curar minha filha, eu tenho certeza. E diante desses desafios a gente vai amadurecendo na fé. E aí, meus amados irmãos, fala que ele não tomará bebida forte nem vinho, porque ele será cheio do Espírito. E esse que é cheio do Espírito vai fazer com que Israel volte ao Senhor. Olha que promessa que eles estão recebendo. Olha que coisa grandiosa que eles estão ouvindo. E aí ele fala assim, que esse menino, esse homem, será cheio do Espírito Santo e no poder de Elias. Quem é Elias, meus amados irmãos, no contexto do Antigo Testamento? Aquele que veio falando o quê? Aquele que vinha falando o quê, melhor dizendo? Arrependam-se. Arrependam-se. Por isso que João Batista é tido como o último profeta do arrependimento, né? Ele vinha para falar mesmo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele chegou, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio sinalizando isso. E aí, meus amados irmãos, Ele é quem prepara, Ele é quem abre a porta para falar: chegou a grande promessa que o povo de Deus está esperando. Chegou aquele que vem para mudar o mundo. Olha essa promessa sendo declarada na vida de uma igreja. Um casal que era a igreja de Deus ali, que adorava, que fala que eles eram irrepreensíveis. Então eles deveriam seguir a lei ali à risca, né? A lei do Senhor à risca. Momentos de oração, tanto que Zacarias vai, ele é sorteado, ele vai, né, prestar o culto, fazer o papel dele como sacerdote. E aí
fala que Ele ajudará a trazer, né, o coração dos pais aos filhos e assim vice-versa. E também que Ele levará levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos, ou seja, a sabedoria de que Jesus estava vindo. E aí, meus amados irmãos, aqui eu começo a aplicar essa palavra aos nossos corações. Por quê? Porque às vezes nós podemos ser essa igreja que está diante de Deus, essa igreja que vê a glória de Deus, essa igreja que recebe domingo após domingo, semanalmente, alimento para ser e para manifestar a glória de Deus, para glorificar a Deus aonde você está. E diante dessa realidade, trava. Diante dessa realidade, duvida. Diante de tudo que Deus já falou ao seu coração, tantas promessas que Ele já derramou sobre a sua vida. Acabamos de ouvir aqui a irmã que veio aqui celebrar, né, o momento de oferta. Tantas coisas que Deus já fez na vida desse casal. E glória a Deus que faça muito, que Deus derrame ainda muito, como derramou já e tem derramado na sua. E aqui, meus amados irmãos, diante dessa realidade, a gente vê uma atitude, a primeira atitude que eu quero mostrar para você, a atitude de Zacarias, que estava diante do anjo, não qualquer anjo, porque era o próprio Gabriel, o mensageiro de Deus, grande diante do Senhor. Fala que a palavra acabou de falar para a gente que ele estava diante do Senhor, vendo que o Senhor delega, e diante de tal glória, o que ele fala? Mas isso vai acontecer mesmo? Vamos abrasileirar um pouquinho? Ô anjo, você não está entendendo, a velhinha lá de casa não dá conta mais não. E outra, eu também já sou velho. E outra, na mocidade ela já não produziu, imagina agora. Meus amados irmãos, é isso que eu quero falar para o seu coração, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus não é um Deus de gesso. O nosso Deus não é qualquer Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E é a esse Deus que você, igreja, serve. Aleluia. E é isso que eu estou falando. E aí, meus amados irmãos, é aqui que nós temos que tomar muito cuidado. Porque diante de grandes promessas que Deus tem feito para a igreja, e uma das grandes promessas que nós temos como igreja é levar esse evangelho a toda criatura. A toda criatura. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos ser calados. E sabe, aqui está a chave dessa primeira reação, que eu quero que você tome muito cuidado. Muitas vezes a gente olha diante de desafios e de coisas que acontecem na nossa vida, achando, nossa, mas será que eu estou vivendo isso porque Deus está bem comigo? Ah não, mas é o levante do diabo. Meus amados irmãos, não foi o diabo que calou a boca de Zacarias. Ele estava dentro do Santo dos Santos. Ele não estava em qualquer lugar. E aqui eu quero fazer um despertamento para o seu coração, que foi o próprio Deus que teve que calar, porque Ele não creu. Ele não creu. E aí, meu amado irmão, isso nos ensina. Quantos de nós, diante de situações que nós temos que nos posicionar como igreja do Senhor, eu acredito que a atitude de Zacarias ao ver o anjo falando para que a esposa dele teria um grande filho, uma promessa grandiosa, que no mínimo, se fosse alguém como eu, que também, né, tenho o diagnóstico de TDAH, eu sairia o quê? Saltando, glorificando lá de dentro, vou ter um filho.
Porque a gente expressa muito, quem tem TDAH expressa muito as emoções. Olha para todo lado, perde um pouco o foco, mas a gente fica alegre com coisas que chamam a atenção. E aí, meus amados irmãos, Zacarias, o que ele faz? O anjo tem que falar para ele: porque você não creu, você vai ficar calado até acontecer. E quando acontecer, sua boca vai ser aberta. Meus amados irmãos, diante de realidades que o mundo está passando, nós não podemos ser acovardados e ser calados pelo mundo, jamais. Mas eu fico ainda pensando se Deus tem tido que calar as nossas vidas, porque o nosso testemunho não está sendo santo. Isso é muito perigoso, porque nós estamos falando de um homem que estava diante da santidade de Deus, olhando um anjo. Não era qualquer coisa, ele não estava vendo uma televisão, uma mensagem do jornal. Ele estava diante da presença de Deus, do mensageiro de Deus. E o que ele faz? Ele não crê. Meu amado irmão, alguns poderiam falar assim: ah, mas eu sou só o irmão que varre ali, eu sou só o irmão que estou sentado no banco da igreja. Meu amado irmão, não responsabilize o outro por aquilo que Deus quer que você faça. Nós estamos diante de uma realidade aqui, que nós estamos vendo um sacerdote não crendo. E isso já desconstrói um monte de coisa nas nossas vidas. Por quê? Para mostrar que Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. E aí, meu amado irmão, eu quero despertar o teu coração para você não ser surpreendido e calado, porque as tuas atitudes diante de Deus não têm exaltado aquele quem tem poder para fazer o impossível. Então saia daqui nessa noite, nessa manhã, perdão, porque à noite eu também vou estar aqui, né, pastor? Eu não sei depois da pregação, talvez, né? Quem sabe, né? Não, deixa aquele missionário falar de novo, não. Cadê? Aí, meus irmãos, por causa da falta do testemunho, a gente tem que ser calado por Deus, porque o nosso testemunho não está glorificando a Deus. Mas, agora nós vamos para finalizar para a segunda reação. A reação de Isabel. Eu quero ler rapidinho para você numa versão ANVT, que do verso 23 a 25 fala assim, ó: e completou-se o período de serviço, e ele voltou para casa, e depois disso Isabel, a sua mulher, engravidou. Durante 5 meses ela não saiu de casa, e ela dizia, olha aqui o cântico de louvor de uma mulher estéril velha, porque o Deus do impossível faz acontecer. Isto é obra do Senhor. Primeira coisa que ela falou: isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente, a graça operando. Esse trecho aqui é como se fosse um louvor, uma adoração ao Senhor. E aí, o que ela fala? Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo, ou seja, perante os judeus, que recriminava: você é uma amaldiçoada. Não era assim que eles falavam? Você é uma amaldiçoada, você não pode ter filhos, você peca contra Deus, você é maldita. Só que olha Deus operando a promessa. E aí, meus amados irmãos, eu posso encerrar dizendo isso aos nossos corações e despertar o seu coração para entender que reação de igreja você está produzindo
diante do Senhor, diante das promessas que o Senhor tem feito para você. E assim, meus amados irmãos, como eu falei lá, era Dia das Mães, e era para gerar aquilo no coração da igreja, para que nós temos que gerar mesmo, produzir vida. A igreja produz vida por onde ela passa. E assim, meus amados irmãos, nós vemos aqui que ela exaltou ao Senhor e que Deus mudou a história desse casal, que simboliza parte da igreja que estava vivendo naquela época. E aí eu posso falar para você que se você, diante de tantas promessas que Deus já fez, não se permita ser calado, mas comece a adorar ao Senhor, mesmo no dia difícil. Assim como Isabel pôde cantar esse hino de louvor, dizendo o quê? Deus, Ele tirou-me da humilhação, diante de todos os homens que me condenam. Para quê? Para conceber o amor de Deus. E aí, meus amados irmãos, eu deixo uma pergunta diante do Senhor, diante da igreja. Que igreja nós, como uma igreja missionária, né? Lá nós chamamos o nosso nome lá, Igreja Missionária do Sertão, né? Que igreja missionária nós queremos ser? E aí, diante do nosso Deus, será que a gente tem tido a atitude de ser calado porque o nosso testemunho não tem sido favorável para a glória do Senhor? Ou nós já temos buscado viver aquilo que o Senhor falou para Isabel, pode falar para mim e para você? O Senhor acabou com a minha humilhação, porque isto é obra de Deus. E aqui eu encerro e eu quero falar um pouquinho do nosso ministério lá, porque eu já acho que eu já tomei muito do tempo, né, pastor? Eu não sei se eu já extrapolei, mas é que eu amo pregar a palavra, eu tenho buscado estudar para fazer isso. E o Senhor tem dado graça. Hã? Ainda tem? Tá, mais um pouco, né? Só que antes disso, meus amados irmãos, daqui a pouco eu quero mostrar para você o nosso trabalho lá, o nosso ministério. Mas eu queria orar com você, para que o Senhor desperte um hino, um cântico de louvor nos seus lábios, para que diante de situações como Herodes que se levantam, você não se cale, mas que você, como diante de promessas de Deus, e nós darmos o testemunho dele, que a gente não se cale. Amém? Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, Pai bendito, Pai de toda misericórdia, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, aqui com os irmãos, ó Deus, da Igreja Emanação, Senhor. Senhor, que manhã maravilhosa diante da Tua presença, podendo ver o culto de missões, Deus. Isso tem que ser mais propagado dentro das igrejas, isso tem que ser prosperado dentro das igrejas. E abençoe ricamente, Senhor, essa igreja, para que ela volte, Senhor, cada vez mais para o Senhor, e que o Senhor faça essa igreja crescer, para que missionários saiam daqui para o sertão, para os ribeirinhos, para os indígenas, para os minoritários do nosso país, Senhor. Espírito Santo, ministra a Tua transformação, e que o Senhor venha colocar um cântico de louvor, sim, nos nossos lábios, porque nós vemos que é a obra do Senhor sobre nós. E que o Senhor prospere, que o Senhor guarde essa igreja, Senhor, que o Senhor faça mesmo crescer essa obra, Deus, mas que nós não sejamos calados, Deus, por ver as Tuas promessas, por ver a Tua palavra, por entender que o Senhor é o Rei da Glória e nós não acreditarmos, Deus. Perdoe-nos, ó Deus, quando nós temos reações como essa.
mas que o Senhor, a partir de hoje, comece, Senhor, uma nova história no seio dessa igreja. E que a tua prosperidade seja derramada sobre esse lugar. A prosperidade daquilo que está escrito lá em Efésios 1, as bênçãos espirituais do céu sejam derramadas no coração, para que do coração dessa igreja comece a partilhar na vida de outros, ó Deus, e que a tua promessa se cumpra nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter a honra, Deus, de partilhar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.